Pedro e Everton Ribeiro, representantes do Mengão, convocados para a seleção brasileira. É isso aí, galera. Vou passar para vocês. O Everton Ribeiro, meia do Flamengo, e também o atacante Pedro foram chamados pelo técnico Tite da seleção brasileira. Ambos estão convocados para os dois amistosos que o Brasil irá fazer contra a Gana e também contra a Tunísia, galera. É isso aí. O Tite surpreendeu. Everton Ribeiro voltou novamente, né? Ele que tá jogando realmente uma barbaridade. Voltou a jogar bola, né? Tem sido fundamental nos jogos do Flamengo, né? E agora sendo recompensado com a convocação, detalhe, aos 45 do segundo tempo. Então poderemos ter aí dois jogadores do Flamengo, ou quem sabe até mais, tendo em vista que Tite falou sobre isso, tá? Ele falou sobre outros jogadores do Flamengo. Falou sobre Felipe Luiz, falou sobre Rodinei, tá? Ele que falou até do goleiro Santos, galera. Tá imperdível, tá? Esse vídeo. Você tem que ficar até o final para você pegar aí todas as falas, tá? Falas fundamentais. Ele falou que a lista ainda não está fechada, tá? Teremos aí mais novidades, tá? Na próxima convocação, que será a convocação definitiva da seleção brasileira para a Copa do Mundo, beleza? Então, é isso, tá? Vai valer muito a pena ficar aqui nesse vídeo, tá? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos, tá? Chegamos com tudo e, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que tá rolando nos bastidores, ó, do nosso Mengão. E, é claro, essa convocação interessa direto o nosso Flamengo, tendo em vista que temos aí dois jogadores e até outros jogadores citados também pelo técnico da seleção brasileira, beleza? Deixa eu passar para vocês, galera, as informações do técnico Tite, né, que fez essa convocação por volta das 11 horas da manhã, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, tá? Os jogos serão para dois amistosos que vão acontecer no dia 23 de setembro e também no dia 27 de setembro, contra Gana e Tunísia, tá? A lista teve 26 jogadores convocados, tá? Vou passar aqui para vocês, né, os jogadores convocados, tá? Mas você vai ver isso também, né? Aqui eu vou colocar o Tite falando também sobre cada jogador, ele detalhou ali a importância de cada um. As perguntas foram muito pertinentes, tá? Para cada jogador, detalhe. Muitas perguntas sobre o Pedro, tá? Tá imperdível, né, essa coletiva do técnico Tite. Goleiros. Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras, tá? Os zagueiros convocados foram o Marquinhos do Paris Saint-Germain, Éder Militão do Real Madrid, Thiago Silva do Chelsea, tá? Novidade agora na lista, o Bremer do Juventus, tá? O Bremer da Juventus foi convocado, assim também como o Ibanez da Roma, tá? Inclusive o Tite falou que conversou com o Mourinho, né, sobre o jogador, tá? Você vai ver isso também na coletiva. Laterais, ele não convocou, galera, outro lateral direito, convocou um só, tá? Não foram dois. Convocou o Danilo da Juventus, né? E o Alexandro e o Alex Telles, tá? O Alexandro da Juventus, o Alex Telles do Sevilla. E ele falou, tá? O motivo dele não ter convocado outro lateral direito, tá? Ele falou ali, você vai ver o que ele falou sobre isso, tá? Tá na coletiva também. Fica ligado nisso. E outra coisa que ele falou também foi sobre a não convocação do lateral Daniel Alves, tá? Ele falou que o Daniel Alves teve um problema de saúde, tá? Isso aí, pouca gente sabe disso. Você vai ver também na coletiva. Meios campistas, tá? O Casemiro do Manchester United, né? O Bruno Guimarães do Newcastle, né? O Fred do Manchester United e o Fabinho do Liverpool, tá? Tem também o Lucas Paquetá, agora o West Ham, né? Ex-Lyon, e o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro do Mengão, galera. Olha aí o miteiro, né, aparecendo na convocação do técnico Tite no finalzinho, aos 45, hein? Falta o Gabigol. Gabigol, vamos dar a volta por cima, Gabigol. Os atacantes, Neymar do Paris Saint-Germain, Vinícius Júnior do Real Madrid, outro Mengão, outro Kia do Flamengo, né? O Paquetá. Ó, teremos Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Pedro. Você já imaginou a resenha que vai ser, né, na seleção brasileira, né? Vários Mengão ali, né? O Rafinha do Barcelona, o Antony, que agora é do Manchester United, né? Tá? Inclusive já fez até o gol na estreia dele. O Richarlison do Tottenham, o Pedro do Flamengo. Tá aí, vai Pedro, é isso aí, o Pedro.
O Firmino, né, voltando à seleção brasileira. O Firmino voltando, tá? E detalhe, Gabriel Jesus ficando fora. O Tite falou sobre isso também na coletiva. Galera, essa coletiva tá muito boa, tá? Tem muita coisa, muitos detalhes que ele passou sobre tudo, tá? Você vai pegar aí bastante informação. Né? O Roberto Firmino voltando à lista da seleção e o Gabriel Jesus ficando fora. Tá? O Matheus Cunha do Atlético de Madrid e o Rodrigo do Real Madrid, tá? São esses, né, os 26 jogadores convocados, né, para esses dois amistosos. E ele falou muito sobre isso, tá? Falou que conversou com o Felipe Luiz, falou que conversou com o Dorival Júnior. Galera, tem bastante coisa mesmo para vocês assistirem, tá? Ele falou que o Bremer e o Ibanez, né, ele convocou, são as novidades por ele ter conversado, né, e ter observado esses jogadores, né? Falou-se que convocou um lateral direito, devido a ter outros jogadores no elenco para fazer a função, e aí você vai saber quem são esses jogadores, tá? Falou também da não convocação, né, do Felipe Coutinho, também tem o que ele falou também aí na coletiva, galera. Tá? Tem bastante coisa aí para vocês assistirem. Outra coisa aqui para passar para vocês, o Gustavo Vieira, tá? O Gustavo Vieira, presidente da Federação do Espírito Santo, será o chefe da delegação da seleção brasileira nesses dois amistosos, tá? Contra Gana e Tunísia. Lembrando que o presidente Rodolfo Landim, né, ele já foi convidado, né, uma outrora para ser chefe de delegação, né, da seleção brasileira. Vocês lembram muito disso, foi quando até ele presenteou o Neymar, né, com uma camisa do Flamengo, tá? Outra informação para passar para vocês, antes de passar aqui para vocês assistirem, né, toda essa coletiva do técnico da seleção brasileira, que foi muito boa, né, principalmente porque ele falou muito sobre o Flamengo. Vocês vão ver muita coisa que ele falou ali sobre o Flamengo, muito pertinente. E aí, né, eu vou passar aqui outras informações do Mengão para vocês antes de passar aí a coletiva da seleção brasileira, tá? E também tudo que o Tite falou sobre o Flamengo, sobre Pedro, sobre Everton Ribeiro, sobre tudo, né? Sobre o Dorival Júnior. Momento do Rodinei, ele falou também, né? Eu vou passar aqui para vocês, é o seguinte. O Instagram do Flamengo, né? Instagram oficial, a rede social oficial do Flamengo foi hackeada, tá? Foi hackeada a rede social do Flamengo, o Instagram, né? Outra vez tinha sido a Flá TV e dessa vez hackearam, né, o Instagram do Flamengo, colocando ali, né, postagens sobre criptomoedas, tá? Ali no perfil, no feed e também nos stories, tá? Do Instagram, né? Os caras colocaram ali, né, coisas sobre criptomoedas, mas dessa vez os administradores da conta do Flamengo, né, foram rápido, tá? Agiram rápido e conseguiram recuperar a conta, tá? Lembrando que a última vez, né, que hackearam foi a Flá TV, tá? E outra coisa também, né, o perfil do Flamengo oficial, ele é uma conta muito expressiva, né? Tem mais de 14,8 milhões de seguidores, tá? Pessoas ali que seguem o Instagram, tá? E sem contar que são mais de 30 mil publicações só nessa rede, tá? Então, assim, é um perfil muito forte, né? Uma conta muito representativa para o Flamengo, né? E o Flamengo precisa urgentemente cuidar mais dessas redes sociais, porque isso vem acontecendo constantemente, tá? Então fica aí essa informação para vocês. Da outra vez tinha sido a Flá TV e agora hackearam, né, o Instagram, mas já foi recuperado, tá? Outra informação para vocês aqui, né, é o seguinte, né, que depois do Flamengo ter carimbado, né, o passaporte para a final da Copa Conmebol Libertadores, né, galera, é o seguinte, depois de até uma vitória expressiva, né, sobre o Vélez, né, o Flamengo teve 4 jogadores escolhidos pela Conmebol para a seleção da semana, tá? O lateral direito, Rodinei, foi escolhido. O lateral esquerdo, Felipe Luiz, também figurou na seleção da rodada, né, na seleção da semana pela Conmebol, sem contar também o João Gomes, tá? O volante do Flamengo, João Gomes, e o atacante Pedro, tá? Então foi esses 4 aí que foram, né, escolhidos para a seleção da semana pela Conmebol, tá? Então, Rodinei, Felipe Luiz, João Gomes e Pedro foram escolhidos para, né, para figurar a seleção da semana, sem contar que o Pedro, sim, esse está disputando, né, o anel de ouro, né, para se tornar aí o rei da América, tá? Ele tá forte nessa briga, inclusive, ele é o artilheiro da competição, tá? Outros jogadores que figuraram nessa seleção da Conmebol, né, da Libertadores, seleção da semana, foi o goleiro Bento, do Atlético Paranaense, o zagueiro Gustavo Gomes, do Palmeiras, né, o volante Fernandinho, do Atlético Paranaense, o meia Terãs, do Atlético, e o Dudu, do Palmeiras, né, e o Lucas Prato, do Vélez,
como atacante, Pablo e também o Pedro aí, né? São os atacantes dessa seleção da rodada, beleza? Outra informação para passar para vocês é que o Flamengo, né, já está de olho, né, no próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro, que é o Goiás. Né? O Flamengo enfrenta aí o Goiás no final de semana e o técnico Dorival Júnior, né, tá tendo problemas para escalar a equipe, né, principalmente ali no ataque, tendo em vista que o Gabigol e o Pedro estão suspensos pelo cartão amarelo e o Lázaro foi vendido, né, também era um jogador que vinha substituindo ambos os atletas como uma espécie de falso 9, né, uma espécie de falso atacante, tá? E aí o treinador está tendo um pouco de dificuldade para escalar, né, esse time para jogar contra o Goiás, tá? O treinador terá que contar com algum jogador, né, improvisado ali na posição ou até mesmo promover, né, o jovem atacante da base do Flamengo, o Mateusão, né, que poderá fazer essa função, tá? Então, o técnico Dorival Júnior sabe que a vitória é importantíssima, não pode deixar escapar, não há mais margens para erros, né? Já que o Palmeiras vai ter, né, um adversário bem mais fácil, né, considerado bem mais fácil, e aí falando teoricamente, né, vai ter aí o Juventude, né, o lanterna da competição, jogando em casa, né, jogando no Allianz Parque, e aí o Flamengo precisa muito dessa vitória, porque senão o Palmeiras, né, vai acabar aumentando ainda a vantagem que já é de 7 pontos, tá? Então, o Dorival Júnior, né, tendo ali dor de cabeça para escalar o time, né, e precisando não errar, tá? Precisando ali tomar a decisão certa para que ele não venha errar e não venha perder, né, pontos nesse jogo que é tão importante, né, que é contra o Goiás no final de semana, beleza? Então, galera, vou passar para vocês agora, tá? A coletiva do técnico Tite, né, da seleção brasileira e toda a convocação, né, que ele fez ali, tudo que ele falou sobre o Flamengo, falou sobre o Rodinei, falou sobre a convocação do Pedro, do Everton Ribeiro, foi perguntado se conversou com o Dorival Júnior, né? Falou que ele conversa, tá, com o Felipe Luiz e disse que, pô, tem que ver o que ele falou do Felipe Luiz. Galera, então, tá imperdível, vale a pena você assistir até o final, porque realmente foi muito boa, tá, essa entrevista toda aí, porque ele esclareceu muita coisa e, claro, muitas perguntas, né, voltadas aos jogadores do Flamengo e você vai assistir agora, beleza? Ok, professor, passamos agora à leitura da lista. Bom dia a todos. Um bom dia especial para ti, João Gabriel. Um bom dia especial para ti, Pedro. Tá? Convocação: goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; o Everton, Palmeiras. Lateral direito: Danilo, Juventus. Lateral esquerdo: Alexandro, Juventus; Alex Telles, Sevilha. Zagueiros: Bremer, Juventus; Éder Militão, Real Madrid; Marquinhos, PSG; Ibáñez, Roma; Thiago Silva, Chelsea. Com uma observação, como lateral direito que vocês observaram que um apenas foi convocado, tem na possibilidade, tanto de Ibáñez quanto de Éder Militão, que foram utilizados no último jogo, jogarem nesse setor. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle; Casemiro, Manchester United; Everton Ribeiro, Flamengo; Fabinho, Liverpool; Fred, Manchester United; Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Antony, Manchester United; Firmino, Liverpool; Matheus Cunha, Atlético de Madrid; Neymar, PSG; Pedro, Flamengo; Rafinha, Barcelona; Richarlison, Tottenham; Rodrigo, Real Madrid; Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa é, então, a lista dos 26 convocados para os próximos amistosos da seleção brasileira contra Gana e Tunísia. Antes de passarmos à coletiva de imprensa, o Trípoli entrega a lista impressa com os nomes para vocês. Daqui a poucos minutos a gente começa. O Léo e o Trípoli estão com os microfones, vocês podem acenar para eles. O Pedro vibrou na
cadeira aí quando foi anunciado o nome dele. Matheus, você gostou do sotaque do Clebinho? Saltando? Soltando. Pedro, agora a gente vai aguardar as perguntas todas e aí eu vou responder. É isso? Né? Agora eu vou responder eu, Kleber, o Juninho. Por falar em perguntas, por favor, nome e veículo. Tá bom? Entregou aí, Trípoli? Posso começar? Então, pode ir lá, fera. Bom dia a todos. Eric Faria, TV Globo. Bom dia, Fábio, Juninho, Tite, Kleber, aqui atrás. Tite, eu estava pensando assim, quando eu cheguei aqui, que eu ia te fazer uma pergunta, mas diante da lista mudou tudo aqui que eu estava pensando. Porque eu ia perguntar assim para você, se você desse um papel para todo mundo que entrasse aqui, preencher com 26 nomes, eu acho que a maioria ia preencher 25 ou 26 do que a gente imaginava que pudesse ser convocado. Mas algumas ausências aqui chamaram a atenção, por exemplo, do Coutinho, do Gabriel Jesus, só um lateral direito. Então, assim, de fato, você vai usar esses 2 jogos para tu tirar as tuas últimas conclusões, as tuas últimas observações, quer dizer, é a última etapa mesmo do teu trabalho para a Copa? Bom dia, Eric. Sim, uma parte integrante dentro dessa ideia. Esses 2 jogos, é uma convocação para esses jogos. E fica aqui uma mensagem bastante clara a todos os atletas, com muita transparência que tem sido até então. Façam o seu melhor, prepare-se bem fisicamente, cuide-se clinicamente, estejam no mais alto nível dos seus clubes, para daqui a 60 dias estar competindo de uma forma, aí sim, definitiva. Essas são também oportunidades para que ali na frente a gente tenha um pouco mais de paz, vamos colocar um senso de justiça, talvez esse seja maior, para que a gente possa decidir. Especificamente para esse, mas com respeito a todos, inclusive aqueles que estão fora, mas com essa mensagem. Tite, o Wellington Campos, da Rádio Tatiana, estou aqui à sua direita, perto da porta, tudo bem? Eu queria que você mandasse uma mensagem para o Arana, né, que infelizmente se lesionou no último jogo contra o Bragantino, e ele estava na sua lista? Bom dia, Wellington. O Arana, mais do que fazer uma média publicamente, é que a gente fez ontem à tarde, depois de conversar com o Dr. Rodrigo, a gente sabia dessa real situação, com o Matheus, com o Tomás, com o Bruno, comigo e com o Kleber. Os demais integrantes estavam em outras situações. Aqui do lado humano que nos conduz, que é o respeito, primeiro, pessoal a todos eles. Eles são atletas, mas antes é um ser humano. E quando nós falamos com o Arana, a gente passou toda a energia, que ele sinta o momento, sim. A gente não vai bloquear o retirador, mas que ele entenda que ele possa sair dessa situação também mais, vamos colocar, espiritualmente mais forte, e que siga a carreira bonita que ele tem. Foi essa mensagem que a gente já traduziu ontem à tarde. Vale a pena ressaltar, e eu tenho sido recorrente com vocês, quando eu converso com vocês nessa minha fala de lesões vão acontecer. É uma Copa do Mundo diferente. É uma Copa do Mundo que irá se transcorrer de novembro a dezembro, quando principalmente os atletas europeus estão em atividade ainda. Então, lesões vão ocorrer. Espero que não ocorram com tal gravidade como foi a do Arana, que é um rapaz que eu tenho um carinho enorme por ele, espetacular, mas vão ocorrer. Por isso que nós temos que estar preparados e, como o Tite fala, nós temos que planejar. Caso aconteça lesão com o atleta A, B ou C, quem será o convocado no seu lugar? Quem estará apto a disputar a próxima Copa do Mundo? Então, isso faz parte do planejamento. Nós temos que ter 3, 4 atletas por posição. Por isso, também, essa oportunidade, oportunizar. Alô, sim. Bom dia a todos.
Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Tite, bom dia a você. Queria que você falasse desse setor ofensivo, que é onde o Brasil tem a maior disputa por vagas para a Copa do Mundo, devido à qualidade de tantos atacantes jogando aí espalhados pelo futebol da Europa, principalmente. Mas, aqui no país, a grande unanimidade no momento, não só da torcida rubro-negra, como de todas as torcidas, é o Pedro. Aí eu te pergunto, o que você deve ter ouvido aí durante esses últimos dias todos, nas ruas, né, nas mídias sociais, pedindo para convocar o Pedro? E o Pedro entra com que chance de disputar a Copa do Mundo, já que ele não fez parte durante todo esse ciclo, muitas vezes, como todos os outros tiveram. Ele entra nessa reta final. Ele entra em igualdade de condições, entra com uma desvantagem ou entra com uma vantagem por ser essa unanimidade hoje? E o que ele te oferece em termos táticos, técnicos, por ser um jogador diferenciado naquela posição? Bom dia, Cícero. Eu estava fazendo a pergunta e eu me remeti ao primeiro jogo que eu assumi quando estava Jefferson do Botafogo no meu ouvido o tempo todo. Agora, essa última era Pedro, no ouvido o tempo todo, quando eu dava na frente. Inclusive, o Pedro conversando comigo ontem. Se o Pedro vai... Então, esse era o sentido que a gente compreende esses fatores todos. Um adendo na tua observação, o Pedro já fez parte. Inclusive, o Pedro jogou. Inclusive, o Pedro estava convocado antes do Richarlison e não veio porque machucou e teve aquele problema no joelho. Então, ele é uma parte integrante dentro desses 50 atletas e essas novas que estão surgindo, que a gente está sempre fomentando a estarem no mais alto nível. Compete a nós, gente. E não é demagogia. É mostrar ao atleta aquilo que ele precisa fazer para estar no seu melhor. Eu, enquanto ex-atleta, eu queria, diga para mim o que eu quero, o que eu preciso para estar no meu melhor. Depois, sim, são as escolhas. Depois, sim, é o nosso papel. Mas compete essa preparação inicial nós estamos. E nisso nós somos extremamente leais a todos eles, a dar essa condição. Depois a escolha. Ele é da vida, ele é do ônus da atividade. Ele está em relação ao Pedro. Pedro, especificamente, ele é um 9 de área terminal. Ele é o jogador da última bola. É o jogador da conclusão. Ele é o Fred atual. Vamos colocar dessa forma. O jogador que tem a grande capacidade de finalização, tu constrói ou tu pega uma equipe que ela está... E ela também tem um cunho tático, a tua pergunta. Uma equipe que se posiciona muito atrás, fechada. Invariavelmente, tu tem bolas de lado de campo que te permitam uma conclusão de cabeça. Talvez o gol que ele tenha feito de empate contra o Vélez represente bem aquilo que eu estou dizendo. Então, ele empresta essa característica. Eu falei do Pedro do Goiás, porque ele também tem, e fica aqui uma referência ao grande campeonato, Pedro Raul, ao grande campeonato que está fazendo, e compete a nós estarmos acompanhando. Jogador que é goleador do Campeonato Brasileiro, com grau de dificuldade que tem, jogando numa equipe que não tem um investimento tal qual tem as outras grandes equipes, isso é muito. Agora, nós todos, tu está falando, não vai para a seleção? Não, mas é função nossa reconhecimento de trabalho, assim como outros todos. Tite, pessoal, Igor Siqueira, UOL, aqui é o Centro. Bom dia. Queria perguntar sobre uma situação que envolve o Daniel Alves e a lateral direita da seleção. Qual foi o diagnóstico que vocês fizeram para não chamá-lo dessa vez? E se, Tite, você não se sente um pouco, talvez, não sei se frustrado é a palavra certa, mas talvez se arrepende um pouco de não ter testado mais nomes originários aí dessa posição, porque agora você está precisando recorrer, né, por necessidade também, por uma questão de variação, a um zagueiro, a algum zagueiro que possa jogar ali por aquele setor. Bom dia, Igor. Vou pegar a segunda parte da pergunta e traduzir como uma resposta tática dela. Quando tu fala de improviso, tu está sendo impreciso na tua observação tática da equipe. Por quê? Porque ela constrói de uma forma diferente de laterais do que, por exemplo, o Rodinei, que está fazendo um grande campeonato, faz no Flamengo. A nossa construção ela é de interno, ela não é de externo, de lateral. E se a observação e também o histórico, aí no plano das ideias, não no plano de dizer assim, não quero te convencer, não quero convencer ninguém, mas só estou externando as ideias. O início do Militão, ele é de lateral.
Eu lembro de Ricardo Rocha, quando eu fui assistir o primeiro jogo, num jogo contra o Atlético Paranaense, em que o Bruno estava no Atlético Paranaense ainda, e que o Militão jogou de lateral esquerdo. E aí o Ricardo falou, joga muito. Aquele dia ele não foi bem. Até. Então, ele tem, sim, predicados para executar a função de lateral, assim como o Ibanez tem, né? Daquele que tu disse assim, mas depende do que tu quer do lateral. Então, feita essa observação em relação a ter, sim, jogador que possa executar, tal qual foi contra o Japão, para te dar um exemplo mais específico. A outra parte da pergunta... Acho que fica para mim responder aqui, Tite, do acompanhamento do Dani. O Sampaio, o César Sampaio e o Guilherme Passos estiveram na Cidade do México, ficaram aproximadamente uma semana lá, acompanharam 2 jogos do atleta, acompanharam treinamentos do atleta também, estiveram com o atleta uma tarde toda, conversaram com ele. O Dani chegou ao México e 5 dias após a sua chegada já estava estreando pelo Pumas. Então não teve uma pré-temporada adequada. Além disso, ele foi acometido por uma gastroenterite que fez com que ele perdesse peso corporal e provavelmente perdeu massa magra também. Isso claramente afetou a sua performance dentro de campo no aspecto físico. Nós conversamos com ele lá em loco, o César Sampaio e Guilherme conversaram com ele. Ontem mesmo nós falamos com ele também da necessidade de ele investir no treinamento agora de força e potência para que ele volte ao nível que ele estava quando esteve, que ele se apresentou conosco aqui nos jogos contra Japão e Coreia do Sul. Nós sabemos que ele pode fazer, mas agora nesse momento ele não encontra-se em condições de trabalhar conosco aqui na seleção brasileira para esses 2 jogos. Mas para a Copa do Mundo, ele investindo no trabalho, ele poderá voltar sim, com certeza. Olá, bom dia. Bruno Cassucci, do GE, aqui à sua esquerda, Tite. Aqui. Nesses 6 anos de seleção, Tite, você já convocou 122 jogadores e só nesse ciclo de Copa são 50 jogadores que ainda não tinham sido chamados. Essa lista aumentou agora com o Bremer e com o Ibanez. Eu quero saber se depois de tantas observações ainda há espaço para alguma novidade na lista da Copa. Se algum jogador que se destaca muito nesses 2 meses pode ser uma surpresa na última lista. Bom dia, Bruno. Eu abri um sorriso aqui porque a primeira pergunta que foi feita pelo Eric já foi feita de uma reformulação de uma pergunta dele em cima de uma surpresa. Cara, eu não posso fechar nenhuma possibilidade de um grande atleta surgir, se afirmar, evoluir. Eu passo, sim, que os atletas têm que estar na sua melhor condição e que, no mais alto nível, eles possam concorrer. O sarrafo cada vez mais concorram de forma leal. Então, daqui a pouco vai estar surgindo algum outro atleta que possa ser? Pode. Sem dizer, mas tu fala uma coisa, mas não faz. Talvez a própria convocação agora, ela seja um exemplo disso. Né? E só não gosto, Bruno, e aí, de comparar um ciclo ao outro, porque são situações que elas são diferentes, todas as circunstâncias são diferentes. Né? Essa ela tem todo um processo todo que a gente conseguiu de início, meio e fim. A gente pode até falar depois mais a respeito dele, o que ele traz de benefício para o futebol brasileiro. A possibilidade maior de sucesso é a lição respeitando os processos. Eu estou falando isso para quem? Para todos os dirigentes que possam estar no futebol brasileiro. Inclusive para a sequência do técnico que tiver depois da Copa do Mundo comigo. Respeitem os processos. Deem tempo para o trabalho ter início, meio e fim. Que vai chegar, professor, e vai ser campeão mundial, talvez para representar, Renata, a Sara e a Lara, as tuas filhas que são queridas tal qual, talvez para ter. Não, eu não posso assegurar, mas que a chance maior de sucesso, ela é respeitando os processos, sim. Então, de ter essa condição e de que um e outro não está. E agora a gente vai estar buscando essa melhor performance, o Fábio foi muito claro, até para terminar, aquilo que é uma Copa diferente, não tem tempo de preparação. Ou o atleta está produzindo no mais alto nível, ou está fora. Infelizmente, é duro, humanamente é muito duro para mim falar com o Arana. Foi comovente, humanamente comovente. E daqui a pouco ele começou a chorar,
E eu não sabia o que eu fazia do outro lado. Aí ele disse para mim, disse, tu me ensinou a ser corajoso, professor. Talvez esse seja um atributo maior da gente estar aqui, a nossa, seja essa exposição e ter coragem. Então, o atleta está nesse mais alto nível porque não dá tempo, infelizmente. Machucou, vai estar fora. Existe todo um objetivo. Teve o Neymar fora na Copa América 19, dentro. Teve o Dani Alves dentro da Copa do Mundo. E aí já estou prolongando demais a minha resposta, mas só para a gente entender. Bom dia, Tite. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. Silvio Barsetti, Portal Terra. Tite, você, quando chegou na seleção 6 anos atrás, a seleção ainda vivia sob intenso reflexo do que ocorreu na Copa de 2014. A seleção tinha sido eliminada na fase de grupos da Copa América. A seleção estava na 6ª posição nas eliminatórias, portanto, fora da zona de classificação. E a seleção estava no 4º lugar no ranking da FIFA, empatada com a Colômbia. Passados 6 anos, a seleção ganhou as eliminatórias com folga, voltou ao topo do ranking da FIFA e recuperou o prestígio internacional dela, né? Hoje a seleção é uma seleção forte, tem pujança, é respeitada. Você acha que essa reviravolta, né, esse resgate desse prestígio pode ser interpretado como o seu principal legado na seleção, independentemente do resultado no Catar, quando você sair? Bom dia, Silvio. E que bom, agora tu estás perguntando e está numa situação normal para todos, né? Legal. Não sei, eu deixo, sabe, vocês terem essa compreensão quando o trabalho terminar. Eu digo assim que já tem 2 respostas prontas. Nós, presidente da simbolismo que a gente fez agora pela parte da manhã, a gente conversando, tem 2 respostas prontas. Se nós tivermos o êxito, o sucesso, o nosso primeiro objetivo é chegar na final e o sonho é de ser campeão, isso é muito claro para nós, aí vai ratificar todo que os processos devem ser respeitados e aí teve o sucesso. Por outro lado, da mesma forma, não chegou, não foi campeão, vai dizer assim, tá vendo? Não precisa respeitar o processo, pode ficar mudando, que as coisas acontecem do jeito que vai dar. Esse é o dilema, já estão prontos os dois. As duas respostas. O que a gente quer ter é o discernimento, a serenidade, a preparação, o talento, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível, né? E depois dele, se vai sim olhar para trás e ver o que foi construído, podia ter sido melhorado, enfim, ter uma real avaliação. Tite, Kleber Xavier, o Márcio Douza do Estadão, que é o fundo. Minha pergunta é para o Kleber Xavier em relação ao que ele falou no início sobre ir aos treinos, acompanhar o trabalho dos jogadores, e me chamou a atenção que você falou, agradeceu principalmente aqueles clubes que abriram as portas. Minha pergunta teve algum clube que dificultou o acesso de vocês, ou vocês não conseguiram fazer da maneira como gostariam, ou foi somente uma força de expressão? Obrigado. Sim, teve clube que não abriu as portas para a gente. A gente entende, cada clube toma a sua decisão, né, o que diz respeito ao seu trabalho, a sua maneira de decidir, e naqueles que nos permitiram, são muito boas as relações, né, uns com espaço maior, com trocas maiores de informação, desde que a gente chegou aqui em 2016, aumentou muito essa relação com os clubes, né, entregas de relatórios, conversas bem positivas, os jogadores valorizam muito, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, a nossa presença. De treinadores, a gente também fica muito feliz que, acho que em unanimidade, todos nos recebem, né? No plano a técnico, gente abre também, a gente abre as portas aqui da CBF para que a gente possa conversar, e por telefone, e por WhatsApp, é constante isso. Nós temos fico grato, satisfeito muito como nós somos recebidos. Quero citar um exemplo agora, que nós tivemos em Lisboa, o Matheus e eu,
e assistimos ao jogo do Benfica e fomos ao treinamento do Benfica no dia seguinte, acompanhar a recuperação do Lucas Veríssimo e observar os outros brasileiros que estão lá, o caso do Gilberto, o caso do Morato, o próprio João, que estava em DM ainda. E como é importante, o atleta se sente acolhido. E o preparador físico, que é o Juan, que acompanha a recuperação do Lucas Veríssimo, falou que o mais importante nessa fase que ele está foi a nossa ida lá. Que isso amplia o horizonte do atleta. Não sei se ele vai estar aqui conosco, mas nós já colaboramos para a recuperação mais rápida dele. E isso devido ao Benfica abrir as portas para nós. Das mesmas portas que o César Sampaio vai no Palmeiras e que tem um acesso direto com o Abel, inclusive com acompanhamento de treinamentos, e que todas as informações elas são passadas de uma forma muito transparente, é o que a gente ratifica o agradecimento. Sim. Então, ele é de fora, ele é de dentro. Só complementando também que na visita ao Benfica, a gente teve observação com o Neres, um atleta que já esteve com a gente e que vive um momento importante. E voltando um pouquinho atrás a uma pergunta que foi feita. Mais feita. um atacante, que daí tu vai eu vou tomar uma pressão. Estamos trabalhando. Na nossa lista larga, ainda tem atletas que não foram chamados. Quando a gente fala que as portas estão abertas, as portas estão abertas. Bom dia a todos. Aqui no fundo, Monique Danello, da TNT Esportes. Tite, eu queria te perguntar sobre o retorno do Everton Ribeiro. É um jogador que já teve uma jornada com vocês na seleção, depois acabou ficando fora nas últimas listas e agora está de volta. Mas, em contrapartida, o Coutinho fica fora dessa vez. Não sei se há uma disputa entre os dois, uma observação, uma dúvida para ser tirada. Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre isso e sobre a volta do Everton. Obrigada. Bom dia, Monique. Há uma concorrência entre eles, sim, são jogadores criativos do setor e que podem, eventualmente, os dois, inclusive, serem convocados. Sim. É um jogador da criação, é um jogador da organização, já teve conosco ali um número de jogos acentuado, uma minutagem bastante acentuada, e eu quero fazer aqui um enaltecimento ao grande trabalho do Dorival Júnior. Ele conseguiu, em tão rápido tempo, ajustar a equipe numa mecânica tal e que, em cima de uma ideia de quantificação de carga, né, e fazer complemento de setores e complemento de equipe, o que é muito difícil, e em cima dessa retomada de alto desempenho, estou falando do Everton, mas também esse trabalho que ele vem executando de uma forma geral, ele eleva o nível técnico dos atletas. Né? Essa sintonia entre preparação física, saúde do atleta, condições físicas e ajuste técnico-tático, ele faz evolução. Foi o que aconteceu com o Everton e talvez tenha acontecido com outros jogadores, eu deixo vocês e da equipe de uma maneira geral. Então, eles concorrem, sim, é um grande jogador, o Couto é um extraordinário jogador, o Gabriel Jesus é um extraordinário, concorre, né? A gente falou aqui, do David Neres, a gente colocou, da última convocação, o Martinelli. Cara, é muito difícil ter essa situação, a gente está colocando lá fora e quem tem. Mas fica aqui, eu fico tecendo os nomes. Fui assistir o jogo de Atlético Paranaense, não me furto disso. Eu gosto de ter as perguntas com as devidas argumentações e é um papel nosso aqui esclarecer. Depois, em cima da informação e da opinião, aí sim que vem as coisas, mas não aquela situação aleatória. Estou falando isso porque o Dudu, para mim, foi o melhor jogador na classificação de Palmeiras e Atlético Mineiro, para mim. Então, concorrem, sim. Eu não vou deixar de desconsiderar a performance dos atletas em função desse aspecto. Cássio está retornando num grande momento. Não foi convocado pós-Copa nenhum, mas está vivendo um grande... O Santos retomando agora um patamar, só para colocar o quanto a gente está. Bom, vamos para algumas perguntas online agora. A gente estabeleceu esse método de coletiva durante o período de fechamento na pandemia. Foi um processo que deu muito certo, a gente conseguiu democratizar bastante a cobertura da seleção.
E vamos para Porto Alegre, começando com o Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Por favor, Gabardo, sua pergunta. Muito obrigado, Vini. Bom dia ao Tite, ao Kleber. Deixa eu perguntar sobre uma das novidades aí da convocação que eu vi. Seu microfone, Gabardo. O microfone está... Tá me ouvindo agora aí? Agora sim. Bem, né? O Tite, deixa eu perguntar sobre o Ibáñez, que é uma das novidades da lista, gaúcho aqui de Canela. Ele teve uma carreira daquelas carreiras um pouco diferentes, porque jogou pouco tempo aqui no Brasil, no Fluminense, foi para a Itália, e em determinado momento o nome dele foi especulado para defender a seleção italiana. Quando isso acontece, vocês conversam com o jogador para saber qual é o interesse dele? De maneira geral, que eu pergunto, e no caso específico do Ibáñez, como é que foi? Muito obrigado. Bom dia, Gabardo. Eu não sabia que ele era gaúcho, não. Sério que eu não sabia. Segundo o acompanhamento dele das categorias de base, nós conversamos com os técnicos das categorias de base, já colocando as qualidades, as virtudes e o crescimento do atleta. Acompanhando os seus jogos, e já a questão da outra convocação, eu busquei na Roma um contato com o Mourinho, e ele foi extremamente solícito e colocou para que nós pudéssemos conversar, e colocando do grande momento dele também, que ele vinha já naquela outra, jogando com linha de 3, jogando com linha de 4, tendo essas duas possibilidades, algumas até de avaliação como lateral. Então, essa versatilidade, essa preparação, esse melhor momento, esse crescimento e consolidação do atleta, eles são fundamentais. Foi mais ou menos esse processo. E agora, nesse último jogo, Juventus e Roma, que o Matheus e o Fábio acompanharam em loco. Mais uma pergunta online, agora do Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. Olá, Tite, tudo bem? A tua lista tem 16 jogadores que jamais disputaram a Copa do Mundo. Eu queria saber como é que você vai lidar do ponto de vista psicológico, ou seja, se você vai ter algum suporte psicológico para controlar os nervos, né, desses 16 jogadores hoje, né, na convocação são 16 que não disputaram a Copa do Mundo. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, rapidinho, você jogou no Guarani em 1986, em um time que tinha o Evair de referência lá no ataque. Como é que é para um meia, né, como você era, olhar hoje para a seleção e saber que você vai ter um Evair ali na frente, que é o Pedro? Bom dia, Marcos. Primeiro, obrigado por me chamar de meio, não de volante. Esse cara é o primeiro cara que acertou. Porque no Sul eu era meia, cara. O Fábio está esperando. No Sul eu era meia, cara. Aí eu vim escapar volante, eu vim para trás porque eu machuquei meu joelho, daí não dava mais. Aí eu olhava, tinha o Mendonça do Botafogo que jogava, eu disse, esse cara joga muito, eu não vou jogar nunca no lugar dele. Eu não vou disputar a bola de meio. Aí eu vinha para trás, digo, pô, uma composição pelo lado, um segundo meio-campista. Cara, e aí tu me fez lembrar aquele time que quando eu estava pressionado no setor de meio-campo, eu sabia que eu ia ter o apoio curto do Evair todo. Eu sabia que eu ia ter a bola longa com o João Paulo. E aí aquele jogar sem pensar, aquela sintonia fina, que a gente sabe quando uma equipe ela tá ajustada, ela tem. Né? E esse processo todo, ele nos deu a condição da gente ajustar esses planos táticos para por vezes, jogar sem pensar. Esses aspectos em termos mentais, desculpa, o Evair, ele está mais para Matheus Cunha do que para Pedro. O Pedro é mais lá dentro, o Pedro é mais Fred. O Matheus Cunha ou o Firmino, ele está mais para Evair. Era um 10 que jogava de 9 também, que vinha compor. Aliás, a origem dele era de 10 também. Em relação aos atletas, mentalmente, é uma exposição muito forte, sabe? Eu lembro sempre, quando tu fala em termos mentais, eu lembro de uma observação do Felipe Luiz, ele disse assim, a cada jogo que eu estava na Copa do Mundo, eu pensava... Um dia a gente fez uma conversa, uma tarde inteira com ele aqui. Nós fizemos uma entrevista com ele, para ele mostrar o parecer dele sobre uma outra ótica. Uma cadeira vazia em cima de um profissional que é atleta para falar
do nosso trabalho, daquilo que ele enxergava, justamente para enxergar de uma outra forma, ter uma opinião diferente, ter uma visão diferente. E numa das coisas que me marcou que ele falou, ele disse assim, cada vez que eu entrava em campo, eu pensava assim, em algum momento, o mundo inteiro está me olhando. Tu tem uma naturalidade para que o mundo inteiro esteja te olhando, ou tu tem uma naturalidade para aqui ficar falando como técnico, como estando técnico da seleção brasileira, é muito difícil. É muito difícil. E esse aspecto mental a gente vai estar considerando, sim. Essa maturidade, inclusive no nosso dia a dia, no treinamento, na hora de entrar em campo, o feeling que o treinador, por vezes, desenvolve no treinamento, quando tu passa uma observação importante, alguns desafios. Eu vou pegar um exemplo específico. Quando o Jeromel estava na última convocação, a gente tinha poucas interações, e eu digo assim, ele deu a opinião dele, eu digo, mas como é que tu vai dar a tua opinião, se que elementos tu está tendo para dar essa opinião? Eu aumentei nesse tom de voz para ver qual é que era a reação dele. Ele disse, eu tive a condição de observar que ele é seguro, sim, o outro é seguro e que esse passe interno não vai acontecer. Aí eu abri um sorriso. Por quê? Porque ele demonstrou a maturidade que ele tinha em cima de tudo o que é a seleção brasileira. Então, para te dar esses exemplos que nessas interações a gente tem, e que ele é fundamental, sim, ter coragem, tal qual a Arana fala, e se ter uma mentalidade forte, e isso vai ser levado em consideração também na convocação final. Pessoal aqui do auditório, Tiago Wagner, Jornal Comércio de Pernambuco. Bom dia, Tite, tudo bom? Minha pergunta é sobre o Pedro, novamente, né? O senhor chamou o Pedro depois de um bom tempo, né, que ele fez tantas chances com o senhor, né? Como é que o senhor pensa em usar o Pedro nesses jogos amistosos? Ele será titular em alguns jogos? Pensa em dar ele mais minutos, né? Não só ele, mas outros jogadores que também tiveram poucas chances com o senhor durante esse ciclo de Copa do Mundo, né? E se o senhor conversou também com o Dorival Júnior sobre essa mudança do Pedro, né? Sobre essa melhora do Pedro no Flamengo, né? Nos últimos jogos. Bom dia, Thiago. Usar o Pedro do mesmo jeito que ele é usado no Flamengo. Tem que respeitar as características do atleta, daquilo que ele tem mais alto nível, que é a sua função específica. A gente reúne agora, a partir de segunda-feira, para tratar das estratégias dos jogos, das definições dos dois jogos, das equipes que nós vamos colocar para iniciar. Antes disso, tem a observação, porque tem jogos ainda, esses jogadores convocados ainda tem jogos a fazer, né? Então, é um processo normal que a gente continua fazendo. Essa resposta de usar o Pedro no início, do Pedro entrar depois, de usar o Pedro no primeiro jogo, serve a todos. A partir da semana, a gente começa a decidir. Tite, bom dia. Aqui atrás, Débora, Canais Globo. Queria que você falasse, você já falou do Ibáñez, mas queria que você falasse do Bremer também, que é mais uma novidade aqui na tua escalação. E pensando aqui que na próxima vez que você se sentar aí, nessa estrutura desse jeito, vai ser para trazer a lista definitiva da Copa do Mundo. Eu queria saber como é que você está vivenciando isso, você, Tite, a comissão técnica também, essa última convocação para amistoso, esses últimos momentos, vão ser os últimos amistosos, já não está dormindo mais, como é que está sendo, ainda está tranquilo, como é que está sendo isso para você? Obrigada. Estar técnico da seleção brasileira é extremamente orgulhoso, é um motivo de satisfação muito grande. E ele traz uma história e um peso de responsabilidade, de conquistas extraordinárias. Equilibrar as duas coisas, sabe? Senão a gente perde um pouquinho do sentido da vida, um sentido do prazer, um sentido da descontração, um pouco da alegria, um pouco da satisfação de ser exemplo, como eu coloquei principalmente para os mais jovens. Quando a gente coloca alguma história aqui, e para o público que está ouvindo, não é para mostrar que tem algum herói aqui. Não tem herói aqui, não. Nem para dramatizar e para dizer assim, olha como é que é. Não, não. É para gerar conexões. É porque todas as pessoas que estão nos assistindo, elas de alguma forma passaram por desafios, passaram por privações igual a Arana, ou para momentos de glória. Porque a relação humana ela é assim. Essa compreensão da gente ter isso tudo. E eu tenho também isso tudo. Vou ficar muito sentido por aqueles atletas que eu não convocar, mas também entender que agora a gente tem que dar o atleta a orientação para ele esteja na melhor condição.
Isso é a responsabilidade nossa, pessoal e profissional. Dar ao atleta aquilo que nós entendermos ser o melhor, para chegar depois no final, que fazer a lista final, mas que, independentemente disso, vão ter críticas justas, ponderadas, bem argumentadas, porque são escolhas. É inevitável. Bom dia, Tite. Aqui atrás do lado do Chico. Bremer, desculpa, o Bremer, nos últimos 2 campeonatos italianos, ele foi considerado, nesse último, o melhor zagueiro, o melhor defensor, né? Teve a transferência do Torino para a Juve agora, né? Está fazendo um belo campeonato de novo, uma escola italiana com o Allegri e com o Mourinho, que ela é bastante exigente nas ações defensivas, né? Que tem todo atributos e um acompanhamento importante para estar brigando com Magalhães, para estar brigando com Ibanez, para estar brigando com a recuperação do Lucas Veríssimo, para ter o Rodrigo Caio de volta e jogando em alto nível. Quem mais? Por aí, Felipe. Hã? Felipe do Atlético de Madrid. Nino, que todos nós que desse rol de atletas que Léo ficaram Ortiz. elevando o nível. Bom dia, Tite, Vinícius, Kleber, Juninho, Fábio. Tite, eu lhe fiz essa pergunta um tempo atrás sobre se você poderia tirar de uma posição e colocar em outra. Você me afirmou que sim, há meses atrás, e você fez isso, não me causou estranheza. Mas eu te faço uma pergunta, 2 em uma, né? O Brasil pode fazer, em determinado momento, 3 zagueiros, como está jogando o Paris Saint-Germain, por exemplo, um 3-4-3, se isso é uma opção viva hoje em dia, que não era no passado, e se esses 2 últimos jogos de teste, você costuma ser mais conservador dessas mudanças, salvo recessões, você costuma manter uma espinha dorsal e mexer, como você acabou de elogiar o Dorival, por exemplo, você mexe num setor ou no outro, numa composição. Nesses 2 últimos jogos, você vai ser um pouco mais tirador de dúvida, ou você vai seguir na mesma linha de sempre? Boa tarde, boa sorte. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Eu também estava aqui, Eduardo. A gente tem que ter cuidado com a nomenclatura, eu tenho bastante cuidado dela, porque às vezes um lateral ele pode fazer uma saída de 3, como nós fizemos, num 2-3 ou 3-2 numa ação ofensiva. A gente utiliza essa forma, por quê? Porque a gente está um monte de ponta, e ali é até melhor. Eu não posso ter um lateral de ponta, porque senão eu vou deixar de aproveitar um jogador que é específico e que a geração nos proporcionou dessa forma. Agora, fazer 3 zagueiros com 2 alas, não. Não. E ali é numa fase defensiva, fazer linha de 5, não, porque ela não está harmonizada, e a estrutura dela, para mim, ela é de uma escola com linha de 4, predominantemente, dentro daquilo que a seleção brasileira teve de solidez ao longo desse tempo todo. Então, e aí tem um pouco curto espaço de tempo. Então, o Militão de lateral não é 3 zagueiros, é linha de 4, com construção em 2-3 ou 3-2, com 5 já num processo mais avançado. Essas construções e essas variações táticas, esse ciclo nos permitiu. Neymar de 10 ou de 9 livre. Paquetá por dentro, Paquetá por fora. 2 externos que tiram um lado. Segundo meio-campista, um Everton Ribeiro, que é um pouquinho parecido com a função que ele está tendo agora no Losango. Ela é de Paquetá ou ela é de Fred? Então, essas variações a gente tem em relação à equipe. Basicamente assim, ter 3 zagueiros e fazer 3 zagueiros agora, não. Tite, aqui atrás, Flávio Vinick, SBT. Queria que você falasse desses 2 próximos adversários, desses 2 amistosos, Gana e Tunísia, o que eles podem exigir da seleção brasileira, o que dá para tirar de proveito desses jogos. O principal objetivo seria tirar dúvidas para a lista final da Copa, você vê esses adversários também com potencial para servir de preparação para a seleção brasileira, também fazer ajustes no time que vai jogar o Mundial, Tite. Bom dia, Fábio. Deixa eu só fazer um complemento, Eduardo, que às vezes essas sintonias finas, por que 3, por que 4, por que não? Observem e vejam atentamente. Quando tu faz linha de 4, há uma distância de cobertura.
quando tu faz linha de 5 ou 3, as distâncias e as percepções de cobertura elas se tornam muito diferentes. O time de fazer e as distâncias, as coordenações, elas ficam diferentes. E eu errei na final do Mundial e quase perdi o título mundial com o Corinthians, quando coloquei mais um defensor, e aí ele mais atrapalhou do que organizou, pela bola aérea, para pegar esse dado. Em relação, Fábio, aos dois jogos, eles servem, sim, e está num cunho essa convocação, para oportunidades, sim, para depois a gente estar com todas as referências para poder decidir os atletas que vão para a Copa. Sobre as equipes? Paralelamente à nossa convocação, a gente já está observando Gana e Tunísia, estudando suas fragilidades, suas forças, né? A Gana, uma equipe que joga num 4-3-3, uma equipe que constrói saída de trás com 3, o Thomas Partey do Arsenal é um jogador importante, né? O Ayew também me fugiu o nome, Crystal Palace, jogador importante de frente, uma equipe com característica diferente da Tunísia, né? A Tunísia é uma equipe muito forte, com resultados importantes agora nos últimos amistosos, venceu o Japão por 3-0, venceu o Chile por 2-0, uma equipe de força, de transições muito rápidas, então são equipes muito competitivas. Gana a gente pode cruzar passando de fase, é uma possibilidade de um cruzamento com Gana. Então são duas seleções que estão na Copa do Mundo, duas Áfricas diferentes, características diferentes, e a partir de segunda também começamos a aperfeiçoar aquilo que eu falei antes, a definição da nossa equipe e as estratégias para jogar em cima das características desses dois adversários. Tite, Heraldo Leite, Rádio Globo CBN, tudo bem, Tite? Você, certamente não por sua vontade, não conseguiu jogar contra europeus, né? O Brasil não conseguiu enfrentar times europeus, fez 2 amistosos contra asiáticos, Coreia e Japão, e agora 2 jogos contra africanos, como explicou aí o Kleber, podem ser adversários. Agora, o Brasil vai enfrentar, e eu queria já projetar contigo, a abertura da Copa, a estreia do Brasil na Copa contra a Sérvia e depois contra a Suíça. Nossos 2 adversários são europeus. Você projeta um time que você vai com ele, independentemente de como se você conheça, como você estude o adversário, ou seja, o Brasil vai ter, por exemplo, 2 volantes, o Neymar de 10 e 3 atacantes. Ou não, ou você ainda precisa pensar um pouco mais sobre como enfrentar europeus que, na prática, né, dentro do campo, você não está conseguindo. E parabéns por essa entrevista bem descontraída, que há muito tempo a gente não via aqui na seleção. Bom dia, Heraldo. Bom falar contigo. Mas é difícil, te confesso que é difícil. Talvez a garotada estando ali, a energia que eu recebi de manhã, ela ajude um pouquinho a gente a também levar as coisas um pouquinho mais leves e importantes. A gente gostaria, sim, e eu estou falando de uma forma muito tranquila, de enfrentar europeus. Eu gostaria muito. Eu gostaria, por exemplo, de ter enfrentado todos aqueles que a gente enfrentou antes de 2018. A gente enfrentou Rússia, Alemanha, Inglaterra, Croácia, Áustria. A gente queria, não foi possível. Não foi possível. Isso nos dói. E quando eu estou falando isso, estou falando olhando para o Juninho, porque nós temos tudo para... Nós fizemos, como presidente, nós fizemos lobby para caramba para que jogasse o campeão da Copa América e o vice, para que a gente tivesse a condição de enfrentar a Inglaterra. Não foi possível. Quando a Itália enfrentou a Argentina. A gente fez, e eu estou falando para o grande público, a gente fez tudo o possível. Todo o possível. E agora fica essa lacuna. Sim. Poderia ser preparado melhor se tivesse? Sim. Nós, talvez, e eles, talvez também, porque não nos enfrentaram. Então, fica essa perspectiva. Quanto à escalação, ela tem um modelo, tal qual eu coloquei para eles, uma variação, e ela pode modificar de um jogo para outro. Sim, estrategicamente, pode modificar de um jogo para outro. Tite, aqui no meio. Aqui. Quem é?
Bom dia, Tite. Bom dia a todos. Kiyomi Nakamura, EG News e TBS do Japão. Tite, como técnico e como uma pessoa, antes de Copa 2018 para cá, mudou alguma coisa? Por exemplo, maneira de trabalhar, maneira de pensar, sentimento, condição, ou qualquer sentido. E se posso pedir, Kleber Xavier também fala sobre mudança, diferença do Tite. Mudança de? E diferenças. Diferenças. Bom dia, Kiyomi. E tem algumas citações, algumas palavras, algumas frases que elas me marcam muito e que elas me acompanham. E uma delas, ela é do Tostão, que ela fala que a fama cria uma divisão no ser humano. Ela constrói uma criatura e empobrece o Criador. Eu quero sempre que o Adenor esteja na frente do Tite. Eu estou técnico da seleção brasileira, mas eu sou o Adenor, com princípios morais, com conduta ética, do meu jeito, com o meu estilo, representando alguns, não representando outros. Alguns vão torcer pelo Tite, e isso está amigos e família. Outros não vão torcer a meu favor, amigos e família. E eu sei disso, porque esse é o mundo real. Mas ter essa percepção, antes da gente estar reunido, antes de vir para cá, de ter a nossa conduta e os nossos acompanhamentos profissionais no melhor alto nível. E falar e fazer uma coisa. Eu escrevi para o Kleber antes de começar a entrevista coletiva, Kiyomi. Sabe o que eu escrevi para ele? A nossa verdade. A gente está aqui para passar a nossa verdade. Depois que ela seja esclarecida, não, e informações verdadeiras. Esse é um compromisso nosso. Depois é no plano das ideias, que é legal, que é bonito, ele é prazeroso. O Tite não abre mão dessa conduta moral, Kiyomi, ele não modifica. Né? Também sem a pretensão de ser, como é que se diz, eu não sou perfeito, eu erro pra caramba, mas de 10, 7, elas vão estar legal. Aí é uma boa pessoa para mim, aí quando ela tem de 10 a 7, ela tem uma conduta legal. Mas eu também escorrego. Em termos profissionais, um conhecimento muito mais amplo, eu estudei muito. Eu sei o quanto eu paguei do preço para estudar na Escola Superior de Educação Física e vindo de ônibus para cá do Sul para aprender qual é que é o sistema, o que é a função, quantificação de carga, professor de Educação Física na PUCamp, recebendo aula de fisiologia, de anatomia, de Guilherme, de Fábio, e de compreender, ou a cinesiologia do exercício do meu filho formado, ou do Tomás e do Bruno em cima das organizações e do plano tecnológico mais avançado para a gente. Do Kleber, que fica buzinando toda hora na minha vida. Tira a cara, bata o cara, tira o cara. Aí eu tirava do lá agora, mas... Então, esse aprendizado todo com o tempo vai dando. Falei muito, mas é... Só para completar, respondendo e completar os estudos dele, teve o estudo na CBF Academy, que é um projeto aqui da CBF que nos fez crescer muito. Nós e todos os treinadores que fazem os seus cursos, né? Isso, uma referência ao professor Oswaldo e ao Chopin, que foi quem iniciaram, e agora a CBF dando essa continuidade ao trabalho, né? Através do Michel. O Tite é um cara que, como diz o Matheus, uma das maiores qualidades dele é fazer com que seus parceiros de trabalho cresçam, estudem, se dediquem o tempo todo, respeitando as características e as individualidades de cada um, o estilo de cada um. Mas ele faz com que a gente esteja sempre buscando o seu melhor, estudando, aprofundando, e ele tem essa qualidade, e isso aumentou mais ainda nesse último ciclo. Porque a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe o que a gente tem que fazer para buscar o nosso objetivo e para alcançar o nosso sonho. Então, isso nos fortalece, né? Então, se ele mudou alguma coisa, foi aumentar mais ainda essa capacidade de nos fazer melhor. E eu vou continuar falando no ouvido dele, quando ele estiver com dificuldade. Tite.
Você viu que esse elogio não foi para mim, né? Foi elogio para ele. Eu pensei que ele ia me elogiar. Pô, é um cara que estudioso, vai estar. Ele disse, não, ele faz a gente ser melhor. Aí ele tá autoelogio. Tite, boa tarde. Raíza Simplício aqui no meio. Raíza Simplício da Gol. Tite, você está levando 9 atacantes. Você vai levar para a Copa do Mundo esses 9 atacantes? Não esses, claro, que estão aqui, mas o número 9 atacantes, ou 8, o que você pensou sobre isso? Se já está definido esses 9 de número. E eu queria que você falasse um pouco também sobre a ausência do Gabriel Jesus, porque, claro, ele concorre uma vaga, e ele começou muito bem essa temporada com a camisa do Arsenal, ele fez uma mudança do Manchester City para o Arsenal, e está, enfim, jogando ali como ele queria, sendo uma referência do time, e eu queria que você falasse também sobre essa ausência dele, se ele continua na frente aí, concorrendo também. Bom dia, Raíssa. Gabriel Jesus, especificamente. Tá? Num grande momento e concorrendo, sim. Absolutamente, sim. Agora, também essa convocação serviu para oportunidades a outros. Agora, o retrato dele dentro da seleção e no próprio clube, ele está bem. E aí a gente está dando oportunidades aos outros de se mostrarem também. Estou falando dessa situação especificamente para ele. E outros que poderiam também estar inseridos desse mesmo contexto. Em relação a número de atacantes, eu gosto de passar uma ideia. Eu acredito que futebol, na sua excelência, ele é criação e fazer gol, e ele é solidez defensiva. Se tu fugir dessas duas vertentes, tu vai te aproximar de perder. Excessivamente para trás, vai dar chance ao adversário. Euforicamente para frente, vai deixar de desguarnecer. Esse ponto de equilíbrio, que ele é muito difícil numa equipe, ele é muito difícil, a gente está procurando. Então, não é um número de atacantes, sim, não vai ser esse número determinado, não, vai ser versatilidade daqui a pouco de um atleta importante, poder jogar em 2, 3 funções, vai ser considerado no final, sim, jogador que possa trabalhar e bem compreendendo as funções em 2 ou 3 posições, é um aspecto importante, sim, características diferentes, sim, mas não tá definida essa situação de número. Perguntas, mas antes dá tempo da gente dar mais uma rodada por aí. Mário Kempis, blog do Kempis. Boa tarde, Tite. Mário Kempis, aqui do blog do Kempis de Fortaleza, no Ceará. Queria que você pudesse falar também de outra surpresa na convocação, que é o retorno do Firmino. Ele deu entrevista há pouco para o João Castelo Branco na ESPN, dizendo que sonhava com essa convocação e voltar. Queria que você pudesse falar um pouco sobre ele. E eu queria, já que você falou no Pedro, de sistema tático, o Pedro lembrava o Fred e os outros lembravam o Evaí, queria que você pudesse falar, e você falou com o Dorival, né? O Pedro, ele pode jogar como o Fred, né? Mas o Firmino e o Matheus Cunha podem jogar como se fosse o Evaí na seleção, os dois juntos? Bom dia, Mário. Pergunta tática, resposta tática, sim. Porque eles fazem movimentos de frente para trás. Evaí parece muito com o Firmino. E eles podem jogar com outro pivô na frente. Pode. Pega a Copa do Mundo de 2018, nós fizemos o primeiro gol da vitória contra a Costa Rica, o Firmino jogando junto com o Gabriel Jesus e Neymar, e o Couto ainda vindo no setor. Com aberto do lado direito, Douglas Costa. Então, eles podem jogar, sim, juntos. A outra parte. Esse tu falou com o Dorival e o momento do Firmino. O Firmino, eu falei com o Pepin, que é auxiliar do Klopp, eu tenho dificuldade eu não falo inglês e o Klopp não fala português. Então, nós temos um canal de comunicação que é o auxiliar técnico, é o Pepin. Ontem eu conversei bastante com ele, né? Ele me abriu essa possibilidade de conversar fora outros. E eu conversei com o Dorival. Dorival, eles me botaram em saia justa, eu não sabia se eu tinha que dizer que sim ou que não, mas daí o silêncio ia desmerecer, como eu conversei com o Dorival, sim, o Dorival abriu a possibilidade de conversa e a gente tem uma amizade muito grande desde o tempo do Guarani.
jogamos juntos, temos muita afinidade na questão de valores, assim como outros tantos, mas tem uma relação muito próxima com ele, assim como, por exemplo, o Fernando Diniz também o tenho, e, enfim, de outros. Conversei com ele, sim, pronto. Eu vou falar o que agora? Não. Leonardo Baran. Tá. Tite, estou aqui ao vivo no programa Os Cancelados. Você pode não ter a lista final fechada dos 26, mas daqui a pouco mais de um mês, você terá que encaminhar uma lista com os 55. Esses 55, você já tem a relação deles? Bom dia, Baran. E pegando o gancho do teu programa dos cancelados, aqui não tem nenhum cancelado. Aqui não tem nenhum cancelado. Nessa lista de 55 atletas estão esses que a gente vai estar monitorando. E já vou adiantar também. E nessa lista, até para mim, é que ela saia publicamente de uma forma muito transparente para todo mundo, para que não tenha vazamento de para cá, para lá, ou que tá, já pega e sai, já mostra esses 55, agora é o momento, a deadline da coisa, e a gente vai estar acompanhando e vai estar. E para mim, já nem conversei com a comissão técnica, para mim já coloca também para todo mundo saber. Calma, professor. Calma. Vamos para a próxima pergunta, antes que venham mais Lembrando ideias. que é dia 21 de outubro essa lista. É 55 nomes, né? Tomé, TV Record. Bom dia a todos, bom dia, Tite. Em 2018, Tite, você foi criticado, entre outras coisas, por não ter tido no banco de reservas uma opção para mudar aquele jogo contra a Bélgica, né? O Brasil até jogou bem e tal, melhor partida da Copa, o Brasil foi eliminado. Essa convocação do Pedro, que deve ir para a Copa, né? A gente imagina, é um dos ensinamentos que você traz da Rússia? Bom dia, Tomé. Eu de novo, vou colocar assim, é injusto falar de um processo, de uma situação e de outra aqui. O que pode ter de acréscimo é que agora o processo todo foi mais tempo para que a gente pudesse ter mais opções, dar oportunidades, formas diferentes, criar vínculos humanos, relação de confiança, né? Isso tudo se estabeleceu nesse processo todo. Até o número, né? No ciclo que foi curto para a Copa de 18, a gente observou diretamente 49 atletas, e até então, essa convocação para essa Copa, 77. Uma diferença, um aumento maior, testando também alguns posicionamentos, algumas estratégias ofensivas e defensivas. Então, um ciclo maior te dá essa possibilidade. Pessoal, já temos mais de uma hora de coletiva, vamos chamar as duas últimas perguntas. E agradecendo a participação de todos vocês aqui presentes e também de todos os amigos e amigas que participaram online, todos os credenciados, enfim. Agradecendo também ao presidente Edinaldo, a todos os membros da diretoria da CBF pela presença. Por favor, Trípoli, próxima pergunta. Tite, boa tarde, aqui do seu lado direito. Aqui, Gabriel Luiz, do Voz do Esporte, Lance. Nesse meio campo, na lista que o senhor botou agora, sentimos falta, por exemplo, assim, de um Gustavo Scarpa, que é um nome bem falado. Não tanto quanto o Pedro, que é unanimidade no Brasil inteiro, por exemplo, mas o Scarpa, que é um jogador que vem tendo aí uma boa sequência pelo Palmeiras, é um desses jogadores, por exemplo, na lista que o senhor tem dos 55 visando a Copa do Mundo? Bom dia, Gabriel. Eu gosto muito do Scarpa, desde o tempo do Fluminense. Ele jogava pelo lado como jogador de flutuação, está concorrendo junto com Veiga, junto com Everton Ribeiro, junto com o Coutinho, junto com o Paquetá, que são jogadores que trabalham mais ou menos essa função, e é o que eu falei, não consigo satisfazer todo mundo.
decidir também satisfazer alguns, ficar chateado, mas respeitar todos. Isso tenho certeza, e eu tenho o reconhecimento do grande momento de Scarpa também. Aqui, a última pergunta. Patrícia Lopes, Bein Esportes. Boa tarde para todos vocês. Aqui, ó, Juninho. Aqui. Eu encontrei aqui. Bem, Tite, 2 Copas do Mundo, né, agora nesse ciclo. Só você e Tele Santana, né, conseguiram, né, 2 Copas do Mundo, né, ser treinador, né, por 2 Copas do Mundo. Mas eu sei que você não gosta de comparar ciclos, mas essa seleção de 2022, né, agora, quando você chegar lá em novembro no Catar, essa seleção, você considera que estar melhor, ela é melhor do que a de 2018? Você tem mais opções? Não existe tanta dependência, né, como havia com o Neymar em 2018? E você, treinador, o Tite, né? Todo mundo que vai para uma Copa do Mundo tem que estar no auge, na melhor forma. Você hoje está no seu auge, na sua melhor forma, como Física? treinador? Não, como treinador. mental. É porque eu falei para eles que eu emagreci, sabe? Eu controlei a alimentação, porque eu preciso estar na minha melhor condição física para exercitar bem os trabalhos durante o campo, e passei para todos nós. Esse foi o motivo da gente conversar e estar preparado nessa situação toda. Comparar, ela é muito difícil, eu volto a dizer, mas eu posso dizer um momento que nós tivemos, e conversando com a Glenda Kozlovski, que a gente teve um dia das diversas formas de falar, e aí eu coloquei assim, eu digo, poxa, de novo uma história. Eu digo, eu recebi o convite de permanecer como técnico da seleção brasileira, quando terminou, eu estou caminhando, ida e volta, eu digo, cara, isso vai ser extraordinário, mas é uma quebra de toda uma sequência. Nunca tinha tido uma sequência de um profissional. Eu digo, pai, é orgulhoso, mas ao mesmo tempo é uma exposição muito grande minha, da família toda. A gente fica pesando tudo isso. Eu digo, aí, que nem o César fala, de que senão as cicatrizes, eu tenho todos os títulos bonitos, é bom e bonito em falar, mas todas as cicatrizes e as insucessos que eu tive, eu também sei o quanto doeu. E aí eu falei assim para a Glenda, eu digo, mas eu caminhando, indo e volta, eu digo, pô, se ganhar vai ser bonito pra caramba, mas se perder vai ter corte para tudo que é lado. Ela olhou para mim assim, vai ter corte, não tem jeito, vai ter. É a realidade. Então, entender isso, esse processo como parte integrante da realidade, mas ficar focado no melhor trabalho possível, sim. De estar, inclusive, numa condição física melhor para exercitar, para que a gente tenha um bom sono, uma boa alimentação, para dar, sim. Para que a gente esteja mentalmente fortalecido, e nós temos um suporte muito grande, inclusive em termos mentais, em termos psicológicos. Nós temos a real dimensão. Então, todo esse processo, a gente está cuidando para fazer o melhor trabalho possível. Isso a gente busca, pode ter certeza, isso é um compromisso nosso.